Olá, pessoal! Hello! How are you today? Como vocês estão? I hope you are fine. Espero que bem. Are you ready for a new topic? Estão prontos para um novo tópico? I hope so. Espero que sim. The new topic for today is reflexive pronouns. O tópico da aula de hoje é pronomes reflexivos. Bom, pessoal, o que é um pronome, né? Ele é uma palavrinha que faz referência a uma pessoa ou algo que pratica e recebe a ação. Os pronomes reflexivos sempre fazem referência a algo ou alguém anteriormente citado na frase, no texto, ok? Então, é sempre preciso observar quem pratica a ação, quem é o sujeito da ação. E os pronomes reflexivos, ele tem uma formação que usa os pronomes, alguns usam os pronomes possessivos, no caso, myself, e usamos os pronomes objeto, himself, herself, itself, ourselves e themselves. Então, ele usa para alguns o pronome, é só questão de formação, tá, pessoal? Mais o sufixo self e os pronomes no plural selves. Então, essa é a formação dessas palavrinhas que vocês precisam conhecer. Aposto que vocês já viram em letras de músicas, em jogos, em textos, né? Então, pessoal, alguns pontos importantes que vocês precisam ter em mente quando forem que vocês precisarem refletir e usar o pronome possessivo. Então, a primeira coisa é a pessoa que pratica a ação, ela recebe essa ação, a reciprocidade, a reflexão dessa ação. Eu me cortei, por exemplo, ok? Uma segunda ideia é que essas palavras geralmente elas aparecem sempre após o verbo, tá bem? Nós vamos ver um pouquinho mais desses usos adiante. E essas palavras, como eu já disse a vocês, elas são construídas com a terminação self ou selves, quando no plural, ok? Por exemplo, nós, vocês, eles e elas, esses pronomes serão formados com o sufixo selves. Tudo bem? So far, so good. Então, aqui a teacher trouxe para vocês, olha, a construção desses pronomes reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. E aqui, do ladinho, a professora colocou as traduções para quem tem um pouquinho de dificuldade aí com a língua inglesa e precisa da tradução. Então, olha aqui, ó. A formação, como a teacher disse previamente, das palavras, olha, myself, yourself, usamos os pronomes possessivos, né? My, your. My quando se refere a eu, your quando refere-se a você. Himself, herself e itself são pronomes objetos e themselves, ó, them também é o pronome objeto. É só uma questão para gravar como que nós escrevemos esses pronomes reflexivos, tá bem, pessoal? Quando são pessoas dos singulares, nós usamos o self, ó, myself, yourself, himself, herself, itself. E quando nós falamos de pessoas do plural, né, as pessoas do discurso no plural, nós vamos usar o sufixo selves. Ourselves, yourselves e themselves. Good job, guys. Então, some more examples. Olha só, já destacou aqui para você em black quem é o sujeito e como eu construí o pronome possessivo. Então, aqui são alguns exemplos. I looked at myself in the mirror. Ó, estou falando de eu, então eu usei o pronome myself. How did you cut yourself? Sujeito you. Yourself, observem aqui a posição do verbo, então todos eles são posicionados aqui após o verbo. He doesn't take care of himself, ele não se cuida, ok? Ó, take care, aqui está o verbo, o pronome está aqui e eu estou falando de quem? De ele, então, portanto, himself. She hurt herself, ela se cortou, ela se machucou, desculpe. So, sujeito she,
pronome reflexivo herself, ok? The cat is licking itself. The cat, o gatinho, singular, it, ok? So, itself. We amused ourselves, nós nos divertimos muito, sujeito we, pronome reflexivo, ourselves, sufixo plural, selves. You should write notes for yourselves. Vocês deveriam tomar notas para vocês mesmos. So, yourselves, plural. They are proud of themselves, pronome they, sujeito, né? E a formação do pronome reflexivo themselves. Ok? Good job. Mais uma vez, só para vocês relembrarem que eu sempre preciso relacionar sobre quem eu estou falando na frase ou no contexto, tá bem? Então, I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, and they, themselves. Good job? So, todas as palavrinhas têm um conjunto, uma ideologia de uso, né? Então, são 3 principais que nós temos dos pronomes reflexivos, que são a função reflexiva, a função enfática e a função idiomática. Nós veremos elas uma por uma agora. A função reflexiva é a mais fácil de todas e nós usamos mais. Então, ocorre quando a ação recai sobre o próprio sujeito. Então, exemplo. The boy cut himself with a knife. O garoto cortou-se com a faca. Então, quando a função é reflexiva, pessoal, o verbo, ele é posicionado, o pronome reflexivo, ele é posicionado após o verbo. The boy cut himself, ok? Outros exemplos. Olha a cara do Mike, guys. Se ele for desastrado como eu, oh my God. Mike hurt himself with the pliers. Então, sujeito Mike, pronome him, himself, ele se cortou. Ele mesmo praticou a ação e recebeu a ação, ok? Olha a Julie. Julie hurt herself while cycling. A Julie se machucou enquanto andava de bicicleta, ok? Pronome Julie, o pronome reflexivo herself sempre posicionado após o verbo, ok? O segundo uso refere-se à função enfática. Na função enfática, nós costumamos dizer que a gente quer dar ênfase que a pessoa mesmo, ela própria, ela desenvolveu essa ação. Então, geralmente, tá? Ele pode vir escrito no final da frase, ele pode vir escrito do ladinho do sujeito, mas a ideia lembrem-se que o reflexivo, a pessoa pratica e recebe a ação. Então, nós vamos fazer essa relação. Quando é enfático, eu quero dar ênfase na pessoa, ok? Que realizou a ação. Por exemplo, Amanda wrote the letter herself. A Amanda ela mesma escreveu a carta. E um detalhe, pessoal, como que eu sei que é enfático? Quando eu consigo traduzir o pronome reflexivo pela palavrinha mesma ou própria, ou mesmo, próprio, ok? Quando eu consigo traduzir por essas 2 palavrinhas, tem esse uso, tá bem? Vamos lá. Mr. Gordon is sticking bricks himself. Olha, o Sr. Gordon está assentando os tijolos ele mesmo. Então, eu estou enfatizando que ele praticou essa ação, ok? Não tem como ele assentar tijolos nele mesmo, né? Ele fazer e receber a ação. Viram a diferença? Então, nesse caso, eu quero dizer que ele mesmo fez o serviço, tá bem? A Suzy painted herself the dining room. A Suzy mesma pintou a sala de jantar delas. Beleza? E a função idiomática, ela é idiomática porque ela precisa de uma outra palavrinha para formar um sentido.
que é quando eu quero dizer que a pessoa praticou a ação sozinha, tá? Quando eu puder traduzir esses pronomes reflexivos pela palavra sozinha, é porque eu estou usando uma função idiomática. E todas as vezes tem a preposição by junto dela. Exemplo: Did you go to school by yourself? Você foi para a escola sozinho? Tá vendo? Olha, o by do ladinho. E eu posso trocar essa expressão idiomática por sozinho, ok? Bom, só para finalizar, pessoal, ainda existe um outro sentido para usando, né, os pronomes reflexivos, que é a ideia de reciprocidade. Por exemplo, each other é uma expressão que indica essa reciprocidade. E ele é empregado quando o sujeito da frase faz referência a duas pessoas ou coisas que praticam a mesma ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Natalie and John kissed each other. A Natalie e o John se beijaram, ok? Romeo and Juliet loved themselves. Eles se amavam, ok? Então, each other, vocês já devem ter ouvido essa expressão. Eles são usados para indicar essa reciprocidade, tá bem? One another. They kissed one another. Eu poderia usar each other, mas eu também poderia usar one another, porque é uma outra expressãozinha para a gente indicar essa reciprocidade. Bom, dúvidas? Entre em contato com a teacher pelos canais de atendimento, ok? Aqui está o WhatsApp, ok? I hope you enjoyed this class. Espero que você tenha curtido esse tópico e aumentado mais um pouquinho o seu conhecimento e o seu vocabulário sobre a língua inglesa. See you next topic or next class. Take care, guys. Se cuidem. Love you.